Stephanie, e pela disciplina de aritmética M14 do mestrado em matemática em rede nacional, eu vou apresentar esse vídeo agora sobre o capítulo 8, números especiais, mais especificamente sobre os números perfeitos. Então, os números perfeitos têm essa seguinte propriedade: a soma dos seus divisores, dada aqui por Sn, é igual a 2 vezes n, ou seja, um número é dito perfeito se ele é a metade da soma dos seus divisores. O que a gente pode afirmar sobre a soma dos divisores de um número natural? Se esse número for igual a 1, a soma dos seus divisores vai ser 1, porque o 1 divide ele mesmo, e apenas isso. Se n for primo, como os divisores de um número primo é o próprio número e o número 1, então a soma dos seus divisores é ele mesmo mais 1, logo n mais 1. Agora, como a gente sabe que a soma dos divisores de 1 e já conhece a soma dos divisores de um número primo, basta saber a soma do divisor de um número maior ou igual a 2, diferente de um número primo. O primeiro passo a fazer é decompor ele em fatores primos, ou seja, P1 até o PR, cada um na sua devida potência. Feita a decomposição, a soma dos divisores desse número é a seguinte fórmula: cada número primo, cada fator primo, soma uma potência. No caso, se fosse 2 ao quadrado, na fórmula é 2 ao cubo, menos 1, o próprio primo na potência 1, menos 1, vezes o próximo fator da decomposição. Se fosse 2 fatores, por exemplo, seria apenas o P1 e o P2. Lembrando que soma um expoente e embaixo fica o expoente 1. Por exemplo, n igual a 6. E 6 não é primo e é maior ou igual a 2. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e o próprio 6. A decomposição em primos é 2 na 1 vezes 3 na 1. Como eu falei, então, se o 2 está elevado a 1, na fórmula, para saber a soma dos seus divisores, ele vai ficar ao quadrado, no caso é 1 mais 1. Menos 1 dividido por 2 elevado à própria 1, menos 1, vezes o próximo primo da decomposição, no caso 3. Como o 3 está elevado a 1, soma um expoente e faz o mesmo processo. Fazendo as contas, fica 3 vezes 4 igual a 12. Então, pela fórmula, a gente sabe que a soma dos divisores de 6 é 12. Como são poucos divisores, a gente pode somar 1 mais 2 mais 3 mais o 6, que vai dar o próprio 12, que condiz com a fórmula acima. Pela definição de número perfeito, a gente sabe que a soma dos divisores de 6 é 12, e 6 é a metade de 12. Logo, por definição, o 6 é um número perfeito, porque é a metade da soma dos seus divisores. Agora o número 9. Os seus divisores são 1, 3 e o próprio 9. Decomposição em primos é 2 na 0 e 3 ao quadrado. De novo, pondo na fórmula de um número maior ou igual a 2 diferente de primo. Como o 2 está elevado a 0, fica elevado a 1 e repete o processo. Diminui 1, divide por 2 na menos 1. O próximo fator primo da decomposição é o 3 ao quadrado. Como é ao quadrado, na fórmula fica 3 ao cubo e repete o processo. Diminui uma unidade e divide pelo primo elevado a 1 na menos 1. Fazendo as contas, a gente vê que isso dá 13. Então, pela fórmula, a soma dos divisores do número 9 é igual a 13. Como também são poucos divisores, a gente pode somar 1, 13 e 9, que dá 13, condiz com a fórmula. Como a definição de número perfeito diz que o número é perfeito se ele é metade da soma dos seus divisores, os divisores de 9, a sua soma é igual a 13. Como 9 não é a metade de 13, então 9 não é um número primo. O número 10 agora. Os divisores são 1, 2, 5 e o próprio 10. A decomposição em primos é 2 elevado a 1, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1. Diferente dos outros exemplos, agora esse tem 3 fatores primos. Então a gente faz
a fórmula com os 3 fatores. Lembrando de sempre somar um expoente no número primo. E dividir pelo próprio primo no expoente 1. Apenas no expoente 1. Fazendo as contas, a gente tem 3, 1 e 6. 3 vezes 6, 18. Então, a soma dos divisores de 10 é 18 pela fórmula. Como também são poucos divisores, a gente pode somar e vai ver que a soma deles condiz com a fórmula. Por definição de número perfeito, a soma dos divisores de 10 é 18. Como 10 não é metade de 18, então 10 não é um número perfeito. Sabendo a definição básica de número perfeito, utilizando apenas a soma dos seus divisores. A gente já viu alguns exemplos e agora a gente tem o teorema 8.1 do livro de aritmética do programa. O teorema diz que um número n é perfeito, par, se e somente se n é igual ao produto de 2 elevado a um número p' menos 1 vezes 2 elevado nesse mesmo número primo menos uma unidade. Onde 2 elevado nesse número primo menos uma unidade é um primo de Mersenne. Lembrando o que é um número de Mersenne. O número de Mersenne é um número na fórmula 2 elevado a um número primo menos uma unidade. Se esse produto for um número primo, então ele é dito primo de Mersenne. Logo, agora a gente tem outra definição de número perfeito, não utilizando da soma dos seus divisores, e sim do primo de Mersenne. O teorema refere-se a um número perfeito par apenas porque até então só se conhece números perfeitos pares e não ímpares. Então é o teorema que limita o número perfeito a um número perfeito par. Então, vendo um exemplo agora para definir se o número é perfeito ou não, sem a utilização da soma dos seus divisores. 6 é o produto 2 de 2 e 3. 2 pode ser reescrito da fórmula 2 elevado na 2 menos 1. Como 2 é primo, está condizendo ainda com a fórmula do teorema. 3 pode ser reescrito da fórmula 2 elevado ao quadrado menos uma unidade. Também, como 2 é primo, está condizendo com o teorema. Agora a gente precisa verificar se 2 elevado ao quadrado menos 1 é primo. Se for primo, ele é um primo de Mersenne. Como 2 elevado ao quadrado menos 1 é 3 e 3 é primo, então é um número de Mersenne. Logo, como 2 ao quadrado menos 1 é um número de Mersenne, a gente pode afirmar, pelo teorema 8.11, que 6 é um número perfeito. A gente já tinha visto isso antes, mas utilizando apenas a soma dos seus divisores. Agora, com o primo de Mersenne, a gente também pode verificar. Agora, o número 28. Não tínhamos verificado esse número ainda, mas utilizando o número de Mersenne fica mais fácil verificar. Ele pode ser reescrito da fórmula de 4 vezes 7, ou 2 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado pode ser reescrito da fórmula de 2 elevado na 3 menos 1. Como 3 é primo, está condizendo ainda com a fórmula descrita acima. O 7 a gente pode reescrever ele da fórmula de 8 menos 1. 8 é igual a 2 ao cubo. Como o 3 é um número primo, também está condizendo com a fórmula. Agora o que a gente precisa fazer é verificar se 2 ao cubo menos 1 é um primo de Mersenne. Como 2 ao cubo menos 1 é 7, é primo, então ele é um primo de Mersenne. Então a gente pode afirmar que 28 é um número primo. Aqui é 28. E é isso, então a gente tem esses dois modos de verificar se um número é um número perfeito ou não. Usando a soma e usando a fórmula descrita por Euler e Fermat. E também pela definição de primo de Mersenne. A gente decompôs um número em 2 fatores e verifica se a gente pode reescrever esses 2 fatores desse modo, sendo 2 na p menos 1 um número primo de Mersenne. Se for, então esse número é um número perfeito.